Bom dia novamente. Vamos dar continuidade aqui ao nosso evento. O próximo palestrante, a professora Raissa Malafaia. Ela vai conversar um pouquinho com vocês sobre tratamento de superfície do sistema Systex, tá? A professora Raissa é especialista em prótese dentária, tem residência em implantodontia, trabalha no curso Life Cursos, né? Muito obrigado mais uma vez pelo aceite do convite. Fique à vontade, tá? Obrigada a você, obrigada pela Systex pelo convite. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a questão do alumínio free e do tratamento de superfície, de como isso é importante, como isso altera a nossa rotina como implantodontista. Então tá aí, superfície nano e alumínio free, como isso afeta a nossa rotina. Todo mundo sabe que na nossa história da implantodontia, os pacientes sempre querem a solução mais rápida e mais esteticamente possível. A grande briga da implantodontia sempre foi reabilitar o paciente. Hoje a gente está num momento, já vem há algum tempo, que a gente precisa não só devolver função, como também estética. Então, a professora André falou brilhantemente sobre a questão do macro, que é essencial quando a gente fala de estabilidade primária. Porém, quando a gente fala de osseointegração, a gente sabe hoje que a superfície e suas rugosidades se fazem essenciais. Ou seja, a superfície do implante é essencial para que aconteça a longo prazo a manutenção da qualidade do implante. Bom, os primeiros implantes dentários, a gente sabe que eles faziam pelo processo de usinagem, então eles eram completamente lisos. Achava-se que esse era o padrão ouro à época. Hoje a gente sabe que os estudos comparando superfícies lisas e rugosas demonstram que é muito mais interessante a gente ter superfícies rugosas para que esse aglomerado celular faça uma osseointegração maior e de maior durabilidade. Então, o tratamento de superfície tem como objetivo acelerar o crescimento e a maturação óssea, aumentar a estabilidade primária, garantir o sucesso do implante quando colocamos num osso com qualidade e quantidade ruins. O nosso grande desafio sempre foi a maxila, sempre foi o osso tipo 4. Com o tratamento de superfícies, esse cenário muda e a gente consegue, então, fazer boas reabilitações a longo prazo com durabilidade, com bons travamentos por causa desse tratamento. O crescimento ósseo diretamente na superfície de implante, que a gente sabe hoje que microscopicamente, celularmente, é um fator muito importante. Se a gente tiver o tipo errado de célula em torno do implante, o insucesso vai vir rapidamente. Maior área de osseointegração, então a gente aumenta a superfície de contato do tecido das células ósseas e a gente aumenta a área de osseointegração. O contato osso-implante sem interposição de camadas proteicas amorfas, como eu disse, camadas celulares indesejadas ali. Atrair células mesenquimais, osteoblásticas e pré-osteoblásticas, que são as células que de fato vão criar osso para a gente. Atrair proteínas de ligação específicas para as células osteogênicas e obter maior concentração possível de proteínas de ligação celular. Tudo isso pensando na manutenção e na estabilidade do implante a curto, médio e longo prazo. Os processos de alteração na superfície de implantes podem ser realizados por diversos métodos. Pelo método de adição, quando são alguns revestimentos de plasma, ou de subtração, quando a gente remove parte dessa superfície, física ou quimicamente, como abrasão por jateamento ou condicionamento ácido. Hoje os implantes da Systex são feitos, a superfície nano da Systex é feita através do condicionamento ácido, e ela é 100% alumínio free. O mais importante de ser alumínio free, gente, a gente não tem que pensar só na boca, a gente tem que pensar no paciente como um ato sistêmico. Então, o alumínio, vou mostrar para vocês já como ele é ruim sistemicamente a médio e longo prazo. Tá uma moda danada das meninas tirarem os silicones e virar uma onda mais natural, e a gente entra nesse alumínio, nessa onda mais natural e menos irritante para o corpo. Bom, esse processo é todo realizado através de máquinas automatizadas que promovem a imersão em diferentes ácidos com devidas temperaturas e pressões controladas. Todas as etapas desse processo são baseadas no controle de tempo, velocidade e pressão, que permite as concentrações ácidas sejam exatas. Aqui a gente tem a imagem em microscopia de uma superfície de um outro implante, quando a gente vê que as rugosidades são irregulares. Isso atrapalha a ligação celular e faz com que a osseointegração seja muito prejudicada. Quando as células do nosso corpo veem uma superfície homogênea, mesmo com essas micro-rugosidades, elas, em determinados tamanhos, as células se aderem melhor e fazem uma melhor osseointegração, tornando possível que o nosso implante seja reabilitado mais rápido. Ou seja, o implante da Systex hoje,
Aqui estão as vantagens da superfície nano, né? Tem padronização dos poros, partículas, livre de contaminação, alta atratividade celular, maior biocompatibilidade e osseointegração mais rápida. A grande vantagem hoje é a gente ter implantes no consultório que a gente possa reabilitar de forma rápida. Aquela história de o paciente esperar 6 meses para colocar um dente faz com que a gente perca dinheiro. A gente perde dinheiro por quê? Você vai liberar o paciente vai fazer a parte cirúrgica, e aí você vai liberar ele, e daqui a 6 meses você tem que lembrá-lo que ele tem que voltar a fazer a protética. No implante da Cistex, a gente já pode vender tudo junto, porque em 45 dias, dependendo do caso, a gente consegue reabilitar. Bom, o que o alumínio free tem a ver com essa história e por que a gente reforça tanto isso? A gente sabe, de forma sistêmica, que o alumínio é um metal pesado, que ele é de fator irritante, ou seja, ele causa inflamação crônica no paciente. Tem relatos, desde 2001 e 2002, que o alumínio encontrado no corpo de pacientes, além de ser um fator cancerígeno, ele causa uma fadiga sistêmica. O que isso significa? O paciente começa a ter um quadro inflamatório crônico. Ele tem mal-estar, cansaço, fadiga, dificuldade de processamento rápido mental, isso tudo causado por essa constância de metais pesados. As superfícies dos implantes podem ser consideradas uma estratégia para aumentar as taxas de sucesso, elas interferem na regeneração. Além disso, fisiologicamente, no local, histologicamente, o alumínio atrapalha a adesão celular. Porque como ele faz uma superfície irregular, naquela área a célula não consegue aderir, porque o jato de alumínio, quando ele é aplicado, ele faz macropartículas. E essas macropartículas não são simpáticas às células e esses lugares ficam com microgaps de osseointegração. Olha como ele é grande, de acordo... Vocês viram aquela imagem lá atrás? Olha como ele fica grande na microscopia. Esse lugar aqui, a célula não vai querer aderir. E aí a gente vai ter pequenos microespaços, e não nanoespaços, de osseointegração deficiente. Além disso, há casos na bibliografia que o jateamento de alumínio faz com que aconteça a quebra do implante, né, a fratura do implante. Então, é bem importante que a gente também observe esse padrão para a gente na escolha do nosso implante. Então, apesar de utilizarem as mesmas técnicas, é difícil de controlar as variáveis, como velocidade, enfim. E aí o processo de jateamento de alumínio é muito complexo e não é controlável. Então, por isso, a gente sabe que esse jateamento, além de ser ruim sistemicamente e osseointegralmente, na questão da osseointegração, ele também é ruim. E aí está aqui, ó. A gente sabe, quando a gente faz a anamnese, se o paciente é alérgico a metal ou não? Não, ninguém sabe. Ninguém pergunta para o paciente, você é alérgico a alumínio? Você é alérgico? Ninguém pergunta. E aí a gente tem, sabendo que o alumínio, quando presente no implante, pode causar essa reação alérgica local, causando, enfim, a hipersensibilidade local e aí a perda do implante, e aí você não sabe por que o paciente perdeu o implante. E você também tem o sistema imunológico hiperativo, que é fadiga crônica, dores articulares, musculares, déficit cognitivo, depressão, enfim, todo um quadro associado que prejudica o paciente. Então, numa onda que a gente está agora de uma odontologia mais biointegrativa e tudo mais, a questão do alumínio é um ponto muito importante. A gente tem produtos hoje, para mulheres principalmente, a gente usa muitos produtos de beleza, a gente sabe que tem muitos produtos que a gente evita alumínio, a gente tenta ser o mais natural possível. Segundo o FDA, o alumínio, além de ser encontrado nos implantes, também é frequentemente utilizado com fins comerciais. Mas ele também apresenta um potencial efetivo em osteomalacia, disfunção hepática, anemia, demência e Alzheimer. O nosso público é um público idoso. Quando a gente usa o alumínio, a gente está oferecendo para ele tudo isso se a gente põe um implante de alumínio, com alumínio. Então, cabe ao cirurgião dentista escolher que tipo de implante e, para isso, deve-se iniciar com uma completa anamnese, deve-se suportar sua escolha com base em evidência científica, ter conhecimento do tipo de tratamento de superfície de implante, porque ele pode, sim, dar problemas para o seu paciente, tá? Acima de tudo, através de um consentimento informado, o paciente deve ficar devidamente esclarecido dos benefícios do tratamento e dos efeitos adversos. Reações alérgicas acontecem, são raras, mas podem acontecer. Esse é um caso do nosso curso da Implantodontia Life. Era uma paciente que tinha uma doença periodontal severa. Os dentes dela superiores, todos com a pandemia, pioraram
realmente, ela era enfermeira, viveu o Covid dentro do lugar lá, né? Ela estava dentro do CTI, vendo gente passando mal. E é claro que a gente teve um agravamento do quadro. A tomografia dela não consegui colocar aqui porque ficava ruim na imagem, mas ela tinha um osso tipo 4. E a gente conseguiu, com os implantes Attract, a gente conseguiu torques de 45 newtons. Instalando os implantes, ali os torques. Implantes instalados. Imediata. Oi, passo rápido. Esse aqui é o imediato. A gente botou uma PT e falou para ela, olha, daqui a 45 dias você volta e a gente vai reabrir seus implantes. Isso a gente só consegue hoje por causa do tratamento de superfície. Sendo que eu ofereci para essa paciente, a gente lá no curso ofereceu para essa paciente segurança de que o alumínio não vai fazer nenhum mal de forma sistêmica para ela. Olha que diferença que isso faz no seu comercial até. 45 dias ela voltou assim. Aqui já tem uns 20 dias, fazer seleção. Instalação dos covers. Vamos lá. Moldagem. O paciente está assim nesse momento, nessa etapa. A gente fez a prova de barra semana passada. Queria agradecer ao convite da Systex, divulgar o nosso projeto tão maravilhoso que é o Implante no Salto, focado para mulheres. Nosso time aí que a gente vem brigando. E minha turma querida da Life, que não podia faltar. Queria agradecer, obrigada. Em meu nome, em nome da Systex, queria agradecer a professora Raissa pela sua apresentação. A gente vai ficar um pouquinho aqui aberto ainda a dúvidas e conversar, e daqui a pouquinho a gente vai estar começando a próxima palestra. Obrigado a todos mais uma vez. Obrigado, professora. Esse alumínio que fica na superfície do implante, ele pode se soltar e entrar na circulação sanguínea, né? E dependendo também do tratamento de superfície jateado com alumínio, pode, se não tiver um controle de qualidade, né, pela empresa, pode ter muito alumínio ou pouco alumínio, né? Eu queria saber se ele pode se desprender e entrar na circulação e se instalar em algum órgão, né? E se for algum órgão que já tiver alguma lesão, né? Algum problema já pré a colocação de implante, se isso pode afetar o organismo do paciente. Obrigada pela pergunta. O alumínio pode sim. O alumínio a gente viu em muitos casos na biologia, e aí a gente sai da odontologia e vai para a questão médica. O fígado, principalmente, é muito afetado. A gente tem as questões neurológicas que são muito estudadas, mas neurologicamente a gente sabe que o alumínio é muito danoso. Então, quando esse alumínio fica ali no contato do implante, ele está instalado junto do corpo do paciente numa área com circulação sanguínea. Ele entra na corrente sanguínea, vai para fígado principalmente, pulmão e rim. Pacientes com doença renal crônica são contraindicados e vivem na sua rotina controles de metais pesados. O rim é o principal centro de concentração de metais pesados e o fígado. Então, pacientes com doença renal crônica, transplantados, tiveram câncer nessas regiões, é muito contraindicado tudo que tem alumínio. Eles não cozinham em panela de alumínio. Então, a questão do implante instalado sem alumínio é sim fator diferencial. Imagina que aquela paciente que eu mostrei aqui, se ela tivesse uma doença renal que ela não tivesse ainda diagnosticada, a gente estava agravando o quadro de saúde dela. Pois é, e assim, é complicado a gente pensar que um implante pode ter causado uma coisa tão severa, mas pode sim. Imagina que num protocolo a gente bota 6 parafusos, a gente coloca e vai. A questão do alumínio, a grande dificuldade do jateamento de alumínio é medir o tamanho das moléculas do jateamento e a velocidade. Apesar deles tentarem fazer uma limpeza, não consegue ser bem sucedida. Tem vários estudos, desde 2000, mostrando que esse jateamento com alumínio nas superfícies, mesmo com limpezas, não é completamente retirado. E aí vem aquela imagem de um blocão de alumínio na superfície. Além de atrapalhar a instagração, ele atrapalha sistemicamente o paciente. E isso é o que a gente mais tem que se concentrar hoje em dia, eu acho. Porque a odontologia parou de pensar só em boca, a gente tem que pensar de forma sistêmica. Então, a gente não pode oferecer para o paciente uma coisa que vai afetar a saúde dele daqui a 5 anos. Nós, mulheres, convivemos com uma obrigação estética muito severa.
Quantas mulheres hoje têm removido próteses gerais porque tem tido uma síndrome que não tinha nome? O implante de alumínio pode causar essa mesma síndrome. É a mesma síndrome de rejeição do silicone, é a mesma síndrome da rejeição do alumínio no corpo. Então, é muito importante a gente saber, sim, todos os processos, que o nosso implante, tudo que a gente bota na boca do nosso paciente. Por isso que a gente tem que exigir qualidade. E eu fico muito confortável de falar que a Systex é uma empresa que preza pela qualidade. Um a um, seus implantes vão ser verificados. Se vocês tiverem a oportunidade de ir na indústria, né, na fábrica da Systex, a gente vê que elas são verificadas uma a uma, não é por amostragem. E isso é um grande diferencial. Você sabe a qualidade do que está colocando. Quando grandes outras empresas falam, elas fazem por amostragem. E isso está escrito no catálogo. A gente só não para ler, né? Então, assim, isso é muito diferencial. Por isso que eu defendo muito a questão da qualidade. E sem contar, Raíssa, que a metade dos implantes no Brasil são piratas. Não tem nenhum controle de qualidade. Aí, às vezes, o profissional está procurando, né, um implante baratinho e que não tem, né, é um implante pirata e depois está perdendo tudo. E eu sempre falo que os alunos vão mais tratar implante do que fazer implante dentro desse contexto se não procurar uma empresa de qualidade, entendeu? Mas muito obrigado pela resposta, foi maravilhosa, tá? Obrigada mais uma vez.